Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho voltar aqui aos vídeos em que faço 5 recomendações de um tipo de jogo, ou tipo de experiência, ou tipo de design ou de criação, especificamente alguns géneros de jogos de tabuleiro modernos que existem. E hoje venho falar provavelmente de uma tipologia ou um estilo de jogo que encaixa nos que eu costumo gostar mais como jogador, daqueles que entram na maior parte das minhas preferências. E se depois cruzarem provavelmente com o top, ou o meu top, isto já, por exemplo, para o top 50 que eu fiz recentemente, o ano passado, quer dizer, recentemente, já não foi bem recentemente, foi o ano passado, mas depois vou, obviamente, atualizando de tempos a tempos. Mas se compararem com esse tipo de vídeo, vou encontrar provavelmente algumas coincidências aqui com estes jogos. E hoje para falar dos jogos económicos. E antes de mais de começar a explicar a minha seleção, podemos dizer que económicos são quase todos. Quase todos os jogos têm uma certa economia, mas aqui são jogos que, para além do tema e o contexto do jogo, ou seja, a ficção que estamos a criar, nos indicar e nos levar para este contexto económico em que estamos a investir recursos, a desenvolver, a apostar para conseguir mais tarde tirar rendimento. Portanto, esse é praticamente o tema, mas também o facto de haver aqui uma relação com a industrialização, com este sentimento de que trabalho investido com capital depois devolve e dá mais riqueza. Portanto, uns jogos que nos ligam também ao capitalismo. E estes são basicamente esse tipo de jogos. Não estou aqui a fazer propriamente aquelas grandes simulações económicas como os 18xx, também não é isso, mas são basicamente jogos que têm alguns mecanismos também de jogo europeu, de estilo europeu, mas que vão fortemente aqui para a parte da simulação económica. Pronto, acho que ajuda mais ou menos a enquadrar e provavelmente já adivinharam alguns dos jogos que entram nesta categoria. Mas se são novos no mundo dos jogos de tabuleiro modernos e se estão à procura de jogos de estratégia mais pesados, mais profundos, provavelmente estes são os jogos que vão querer ver, nem que seja para saberem como é que está o panorama dentro deste estilo e tipo de jogos. Provavelmente não serão jogos que irão jogar na primeira vez que vão experimentar estes novos jogos, mas são jogos que seguramente vão querer experimentar em algum momento, nem que seja para ver se gostam. Então, o primeiro que entra aqui na minha recomendação é o Imperial Steam. Este jogo tem muitas coisas interessantes. Claro, entramos aqui já em jogos de complexidade relativamente elevada. Temos aqui os típicos mapas. É um destes jogos que liga aos caminhos de ferro. Ou seja, é muito típico estes jogos ligarem a estes sistemas de transporte, sistemas produtivos, alguns deles no século XIX, associados às várias revoluções industriais que ocorreram. Mas, neste caso, especificamente, temos aqui um jogo que tem muitas coisas interessantes. E eu vou destacar aqui algumas, pelo menos aquelas que eu gosto mais. Eu acho que o sistema de geração de dívida aqui está brutal, está muito bem feito. O facto de irmos buscar investidores e conseguirmos que isso se transfira em capital para a nossa suposta empresa, mas que nos vão ficar com uma percentagem dos pontos de vitória, que neste caso os pontos de vitória é dinheiro. Quanto mais dinheiro consigamos fazer durante o jogo, mais pontos será o nosso referencial de vitória. Depois tem coisas muito interessantes, como o facto também dos trabalhadores que nós temos aqui, ou seja, a nossa mão de obra, a podermos fazer evoluir, ou seja, eles podem aprender mais conhecimentos técnicos que depois vão produzir melhor, mas ao mesmo tempo temos que a mobilizar para fazer aqui a rede. E entra aqui também com o facto político, porque é um jogo que se situa aqui no período de industrialização e expansão do Império Austro-Húngaro, que depois resulta num sistema de pontuação muito curioso, que é este de temos uma série de contratos que são os multiplicadores do jogo, mas se um certo requisito que é ligarmos a rede imperial de transportes a Trieste, se isso não acontecer, isso não pontua. Portanto, isto gera uma tensão brutal no jogo e tem um detalhe também muito interessante. O facto de podemos colocar os comboios ao serviço do imperador e depois já não podemos transportar, e o facto de quando compramos matérias-primas, elas não estão disponíveis logo nesse turno. E isso é um fator realista importante que às vezes alguns destes jogos não fazem, não é como ir ao supermercado e comprar 100 ou 200 toneladas de carvão ou de minério. Isso na realidade não é assim e este jogo simula isso bastante bem.
Outro jogo muito interessante, e provavelmente podem não reconhecer esta capa, é o Barrage, porque esta é uma caixa especial de Kickstarter. Neste Barrage já é um jogo em que estamos aqui a gerir supostamente barragens, ou seja, produção de energia elétrica através da manipulação da água. E tem aqui também coisas muito, muito interessantes. Tem o fator interatividade entre os jogadores, em que, obviamente, a água tem os cursos de água, não é? Os vários rios, afluentes e lagos que se vão gerando, e essa água é a energia motriz que faz gerar energia. Mas ela pode ser utilizada por vários jogadores, e o que leva a fazer desvios de água. Isto gera uma interação brutal entre os jogadores, porque estamos a tentar manipular a água e estamos a manipular isto num sistema em que todos interagimos com todos. Esta é uma parte interessante do jogo, mas a outra que também é muito, muito interessante, que também nem muitos jogos simulam, e este simula muito bem, é o facto de, para construir uma dita coisa, ela também não é imediata. Ou seja, tem um tempo de construção. E quando estamos a construir, os nossos recursos, a nossa mão de obra, os nossos equipamentos, estão alocados. E enquanto estão a construir, não estão disponíveis para fazer mais coisas. E tal como os próprios projetos e a tecnologia. Portanto, existe aqui um sistema de rondel, de um mecanismo rotativo que vai simulando o tempo que alguma coisa demora a ser construída e depois o facto de termos isso alocado e isso depois voltar mais tarde, isto termos de estar já a planear aquilo que vamos fazer com esses equipamentos. E isto é um elemento essencial de quando estamos a planear qualquer coisa que seja construção. É muito deste tipo. A alocação dos nossos recursos que durante um determinado tempo estão a fazer um certo projeto e depois esse projeto vai ter efeitos no futuro e devemos encadear com outras coisas que já estamos a planear mais à frente. Daí a dificuldade de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de empreendimento. E isso está muito bem feito aqui no Barrage, portanto, algo que eu recomendo também muito. E agora, provavelmente, aquilo que estavam todos à espera, que é o Brass. Eu vou juntar aqui os dois Brass na mesma, mas vou citar aqui o Birmingham, porque é provavelmente o meu favorito dos dois, embora eu goste muito dos dois. O que é que este Brass Birmingham tem aqui que eu gosto bastante? São as interações entre os jogadores e este facto. Ou seja, o jogo original já tinha isto. Nós, quando construímos alguma coisa, quando construímos, por exemplo, algo que é gerador de matéria-prima, quer seja, por exemplo, o carvão ou o ferro, os outros jogadores podem ir buscar esses recursos ativando os nossos edifícios, ou seja, quem construiu tem aqui um sistema de feedback positivo que leva a que nós queremos construir para que os outros possam usar e todos vão ganhar um benefício. Isso é excelente, simula obviamente aqui os mercados económicos e as interações económicas, o que faz com que este jogo seja bastante interativo e que acabe por ser uma simulação. Mas o facto de ter aqui também a cerveja, que é a adição, que substitui os portos no jogo, no Brass Lancashire, no original, acaba por criar uma tensão superior de mais interação entre os jogadores. Eu também gosto, aqui neste Brass Birmingham, do mapa ser um pouco mais extenso e dá mais opções. Eu pessoalmente gosto mais disso porque me dá mais liberdade. E acima de tudo tem também este sistema económico dos empréstimos, saber quando pedir o empréstimo, as penalidades que ele nos vai dar a nível de rendimentos globais durante o jogo, as múltiplas possibilidades de desenvolvimento industrial que temos, porque temos muitos edifícios disponíveis com muitas coisas que vão permitir aproveitar a conjuntura do mercado, porque cada vez que o jogo é configurado é diferente e as cartas que nós temos que também acabam por simular a conjuntura do mercado, quer dizer que não podemos fazer tudo, não podemos ir a todo lado e temos que saber maximizar o que temos com as múltiplas e muitas opções do nosso tabuleiro, que são os tais edifícios que podemos ir colocando então nos vários sítios. Isto dá uma experiência brutal de jogo e é um favorito e não é por acaso que está no número 1 do Board Game Geek. Portanto, aquele que é a grande recomendação. Depois entramos aqui numa recomendação recente, Nucleum. Joguei esta semana já 3 vezes e claramente entra aqui no top do ano. E entretanto que já o considero como um destes melhores jogos económicos do momento. Tem muitas coisas interessantes. Nós ao jogar este jogo vemos remanescências dos outros jogos. Vemos aqui provavelmente o jogo mais europeu, de estilo mais europeu de todos estes, em que vemos mecanismos que nós já tínhamos visto noutros jogos a serem conjugados aqui num sistema coerente para se gerar um simulador económico. O que é que isto tem de muito interessante? O facto de ser uma espécie de deck builder, ou seja, a construção de baralhos que nos vai dar
as ações, mas que é por estas pecinhas, que são um modo de estarmos a planear as possíveis ações que vamos fazer, mas com um sistema aqui em que são estas mesmas peças que nos obrigam a fazer a rede, porque tal como nos outros jogos económicos deste tipo, nós vamos estar, este é um jogo de produção de energia, esse é o grande objetivo, é dar energia aos edifícios que nós podemos ter, mas obriga a que tenhamos que controlar a fonte da matéria-prima, que tenhamos que transportar e ter o edifício adequado nessa nossa rede. Portanto, uma série de coisas para combinar e com as interações entre os outros jogadores, quer nas redes que vamos fazendo, quer nesta luta para aproveitar os melhores locais. Portanto, e tem também uma árvore tecnológica e tem aqui um sistema de pontuação também muito inteligente que nos leva a criar uma tensão de quando é que é adequado ativar os vários momentos do jogo, e essas ativações funcionam para todos os jogadores. Portanto, aqui também com um sistema económico muito interessante em que podemos ter aqui o efeito dos jogos salada de pontos, daí eu dizer que é um jogo mais euro, porque quando nós conseguimos combinar o nosso motor de produção com geração económica e com os vários bónus, tendo em conta os outros jogadores e o estado do tabuleiro, conseguimos criar aqui sinergias muito cativantes e que acabam por provavelmente aproximar estes jogos mais económicos de quem gosta dos outros jogos mais de combinação. Portanto, um excelente jogo do ano que tem esta noção também do income, que também é uma coisa que eu gosto, ou seja, o rendimento por ciclos, ou seja, nós vamos construindo o nosso rendimento, depois há ciclos em que ele vai produzindo e que nos dá depois umas alavancagens em certos momentos que tornam a coisa cativante, porque sentimos que estamos a ficar sem recursos e depois voltam novos influxos, e isso acaba por ser uma coisa motivante quando estamos a jogar este tipo de coisas. Portanto, grande recomendação deste ano é aproveitar. E por fim, a minha última recomendação é um jogo que provavelmente está muito difícil de encontrar e felizmente tenho, que é o Nippon. Uma simulação económica específica de um período histórico de um certo país, que é o Japão, durante a instauração Meiji, que é o processo de industrialização do Japão e de modernização, embora isso possa ter conotações discutíveis, e podemos ver aqui o aspecto. O que é que este jogo tem de muito interessante? Tem o fator de simular, através de um fator histórico, um mecanismo interessante de jogos também modernos, que é a alocação de trabalhadores, que faz que essa alocação seja a parte essencial do sistema de eficiência. Portanto, vamos ter que combinar as cores dos nossos trabalhadores, que representam os especialistas estrangeiros que nos estão a fazer desenvolver a nossa grande indústria com as suas múltiplas produções, sempre com uma economia incrivelmente apertada, é muito difícil ter recursos nisto, com um sistema produtivo que também vai produzir, mas é preciso planear todas as etapas, com um sistema que é histórico, é da reformulação, em que se perde tudo para produzir novamente, o que nos leva a ter que planear, gastar todos os recursos antes de voltar a produzir. E depois com um sistema aqui de controle de mapa, também interessantíssimo, que leva a interações muito fortes entre os jogadores. Ou seja, existe muita interação neste jogo. Estamos a construir o nosso motor de produção, mas com muita interação nos pontuadores e nos locais onde colocamos os domínios no mapa do Japão, enquanto estamos a tentar manter o nosso motor de produção a funcionar, ainda para mais, sendo que as fábricas e as indústrias não são repetidas, são todas diferentes, e se alguém construir primeiro já não temos acesso a ela. Portanto, imensas coisas para planear num jogo económico fantástico, só pena não estar disponível e não haver mais destes. Mas claramente tinha que entrar aqui no top, porque é uma experiência fantástica. E pronto, foram estes os 5 jogos que eu queria recomendar dentro destes jogos pesados, económicos, que muitos deles nos levam para a Revolução Industrial, mesmo que 2 deles pelo menos tenham alguns elementos fantasiosos, mas levam-nos para esta sensação de uma economia em que se investe e que depois mais tarde há os frutos e que vivem também das sinergias dos vários jogadores. Jogos clássicos que eu recomendo que toda a gente que tenha, que goste destes jogos de estratégia. Alguns não são fáceis de encontrar, outros são se calhar muito pesados para o gosto de algumas pessoas, mas são claramente jogos para ter em conta e que toda a gente que gosta de jogos de tabuleiro devia pelo menos experimentar para ver este tipo de jogo em ação. Então pronto, fico também, como sempre, curioso para saber as vossas recomendações dentro dos jogos desta gama e espero que este vídeo tenha sido útil. Obrigado pela vossa atenção. Adeus!